Olá pessoal, dando prosseguimento aqui à nossa disciplina de normas técnicas, vamos falar um pouco sobre o processo de certificação de uma norma ISO. Vou explicar para vocês o passo a passo para a empresa ter um certificado de garantia ISO. Digamos que na empresa que você trabalha como assistente de controle de qualidade, a direção resolva implantar uma norma tipo a ISO 9001, que falamos na aula anterior. Quais seriam os procedimentos que ela deverá adotar? Só lembrando que você, como funcionário da qualidade, é parte diretamente envolvida nesse processo. Vamos a esses procedimentos. Só lembrando aqui antes que a auditoria para a certificação acontece no final desse processo, ok? O primeiro passo é a avaliação do sistema atual de gestão. Aqui, os gestores da empresa deverão identificar como é a gestão da empresa atualmente. Cabe nesse passo aqui fazer uma comparação da gestão atual com as normas de gestão da qualidade ISO 9001, caso seja essa a norma que ela queira adotar. Aqui, a empresa vai começar a identificar o que precisa ser mudado para se adequar às normas. A grande maioria das empresas que tem interesse em alguma certificação de garantia contrata empresas de consultoria especializada para orientar, pois são muitos detalhes durante o processo e o conhecimento de quem já atua na área pode fazer toda a diferença. Então, se a empresa que você estiver trabalhando contratar essa consultoria, os receba com toda a boa vontade, pois eles estão ali para ajudar e estão cobrando caro por isso, ok? O segundo passo é definir a equipe de transição, ou seja, quem serão os responsáveis pela mudança no processo de gestão que a empresa irá atravessar. Essa mudança que será implantada pela equipe de transição não deve acontecer de forma nenhuma de maneira abrupta. Toda mudança, principalmente desse tamanho, deve ser feita de forma gradual e os responsáveis por ela têm que ter consciência disso. Não adianta chegar na empresa hoje e falar, a partir de amanhã teremos essa e essa mudança e quem não cumprir estará demitido. As chances de dar errado são muitas, ok? Por isso que o próximo passo é essencial, a capacitação da equipe de transição e outros facilitadores do processo, do projeto. Essa capacitação vai dar o conhecimento necessário para que a equipe possa conduzir de forma adequada todo o processo de implantação da norma. Aqui será ofertado para todos os participantes um treinamento sobre a norma ISO 9001. Eles saberão tudo o que é necessário para conseguir a certificação e deverão transmitir esse conhecimento para os demais funcionários da empresa, seja através de ações ou através de palavras. Sem essa capacitação, fica inviável a implantação da norma, pois as pessoas envolvidas não estarão aptos a desenvolver as atividades que serão cobradas na auditoria de certificação, que ocorrerá no futuro. A empresa só solicitará a auditoria de certificação depois de cumprir todas as normas e o passo a passo que estamos falando aqui. Mesmo porque os valores envolvidos para se tornar uma empresa com selo de garantia de uma norma ISO não é baixo. Então, a empresa não pode correr o risco de solicitar a certificação sem antes estar completamente preparada para receber a auditoria externa de certificação. Só relembrando, a auditoria externa de certificação é um processo de verificar se os procedimentos adotados pela empresa estão de acordo com o que diz a estrutura normativa da qual falamos na aula anterior. Uma vez que os integrantes da equipe de transição já estão devidamente capacitados, é hora de ir para o próximo passo. Elaborar o plano de ação do projeto de implantação da norma. Olha ele aqui de novo. Percebam que volta e meia eu falo em plano de ação. Isso acontece porque essa é uma ferramenta excelente para começar a colocar em prática alguma coisa. Olha as perguntinhas do plano de ação aí de novo. O que fazer? Por que fazer?
quando fazer, como fazer, quem vai fazer, quanto vai custar e onde será feito. Pessoal, o plano de ação é ferramenta básica de uma empresa. Sempre tem que ser acionado. E nos procedimentos para implantar uma norma ISO 9001 não seria diferente. Claro que aqui esse plano de ação estará voltado principalmente para as mudanças que deverão ocorrer para adequar a gestão da empresa à norma ISO 9001. Por exemplo, se a empresa percebeu, através da avaliação do sistema de gestão que ela possui, que o ambiente humano está sendo conduzido de forma incorreta, ela deverá elaborar um plano de ação para corrigir essa falha, pois isso é um requisito da norma e o auditor tem mecanismos para verificar a situação. Não pense que vai conseguir esconder algo do auditor, porque dificilmente isso irá ocorrer, pois ele é treinado e tem meios para perceber situações de ambiente humano inadequado. Outro exemplo, se a empresa não tiver definido seus objetivos a curto, médio e longo prazo, ela deverá elaborar um plano de ação para estabelecer esses objetivos, já que a norma diz que a empresa que tem intenção de obter o certificado de garantia deverá ter estabelecidos todos os seus objetivos e também a forma como irá alcançá-los. Tudo isso faz parte do planejamento, que está dentro da estrutura normativa da norma ISO 9001. Pois bem, uma vez que a empresa fez o plano de ação para corrigir sua rota em direção à qualidade, ela precisa ir para o próximo passo. Acompanhar o desenvolvimento do projeto, ou seja, verificar se tudo está sendo feito da forma como foi estabelecido lá no plano de ação. Como a empresa deve fazer esse acompanhamento? Pode ser através de reuniões periódicas com a equipe de transição, onde serão discutidos todos os resultados obtidos e fazer as adaptações necessárias para manter a rota rumo à adequação à norma. Então, pessoal, já falamos de 5 passos básicos para a implantação da norma ISO 9001. Avaliar o sistema de gestão da empresa, definir a equipe de transição, capacitar a equipe de transição, elaborar o plano de ação do projeto de implantação da norma e acompanhar o desenvolvimento do projeto da implantação da norma. Tudo isso leva tempo, pessoal. Não acontece do dia para a noite. Então, a empresa precisa ter paciência e saber que o processo todo para implantação tem uma duração de no mínimo 6 meses. Sem contar a certificação, que vai depender de outros fatores que falaremos mais adiante. Continuando aqui, o passo a passo para a implantação da norma ISO 9001, chegamos ao 6º passo, que é a auditoria interna. Aqui, a empresa deverá planejar e realizar uma auditoria interna, ou seja, ela irá fazer uma verificação dos processos de fabricação do produto através de seus próprios funcionários, como se fosse uma simulação de auditoria de certificação. Essa auditoria interna funciona da seguinte forma. Alguns funcionários da empresa, devidamente treinados e capacitados e com acesso a todas as ferramentas de avaliação dos processos, irão visitar os setores que serão alvo da norma ISO 9001. Nenhum funcionário pode visitar o setor do qual faz parte. Essa visita será para avaliar se os procedimentos estabelecidos no plano de ação estão sendo seguidos, ou seja, se a empresa está trabalhando de acordo com a norma. Caso não esteja, o auditor interno deverá emitir um relatório de não conformidade. Essa não conformidade deverá ser acompanhada de perto e corrigida para evitar maiores transtornos e, se necessários, mudar o procedimento para melhorar a execução dessa atividade. Melhoria contínua, lembram? Depois que já está tudo ajustado, ou seja, as não conformidades já foram resolvidas e a gestão da empresa já está alinhada com a gestão estabelecida pela instrução normativa, é hora de dar o próximo e decisivo passo. Contratar uma empresa certificadora, que não pode, por questões éticas,
será a mesma empresa que prestou consultoria para o processo de implantação, que já falamos aqui agora há pouco. Como já falamos anteriormente, a auditoria de certificação irá avaliar se realmente existe um alinhamento entre a gestão da empresa e a norma ISO 9001. Essa avaliação vai acontecer de duas etapas. Primeiro, o auditor vai analisar se a empresa atende aos requisitos da norma. Isso pode acontecer até mesmo sem o auditor ir na empresa. Basta a empresa que quer a certificação enviar toda a documentação pertinente para que o auditor avalie. No entanto, essa avaliação à distância é incomum. A segunda etapa é verificar a execução dos processos empresariais. O auditor vai até a empresa e presencia a execução das atividades, geralmente sem ordem pré-definida. Ele pode ir a qualquer setor e em qualquer momento. Por exemplo, o auditor chega no almoxarifado, que é o local onde ficam armazenados os estoques da empresa. E ao encontrar um produto novinho, ainda dentro da embalagem, pode questionar quem comprou o produto, quem recebeu, como recebeu, quem solicitou aquele produto e por aí vai. A partir das respostas, ele vai analisando se o processo de aquisição daquele produto está de acordo com as normas da qualidade exigida pela norma. Cada resposta leva à atividade de um setor diferente do almoxarifado. Por exemplo, ao falar que foi comprado pelo setor de aquisição de produtos, o auditor pode se dirigir ao setor de aquisição de produtos da empresa e questionar qual foi o processo de compra daquele produto. Aí, pessoal, não basta apenas falar para o auditor como foi o processo. Tem que mostrar para ele, através da documentação pertinente, como foi todo o processo. Como que o funcionário vai mostrar para o auditor todo esse processo? Bom, ao comprar o bendito produto que o auditor pegou para avaliar, o funcionário do setor de aquisição de produtos deve registrar o passo a passo da compra. Deve registrar, por exemplo, quem solicitou, quando solicitou, onde o produto foi comprado, por que comprou nesse fornecedor e por aí vai. Aí o auditor pode até solicitar para o funcionário que efetue uma compra para ver se esse processo na prática. Isso é uma auditoria de certificação. Geralmente, as pessoas da empresa ficam muito tensas quando as auditorias de certificação acontecem, pois estão sendo avaliadas em tempo real e o resultado dessa avaliação é de extrema importância para a empresa, visto que o investimento para fazer e para conseguir essa certificação é muito alto. Depois que a auditoria termina, a empresa responsável pela certificação emite um parecer a respeito dessas avaliações que ela fez. Caso a empresa tenha sido aprovada, ela irá receber o certificado de garantia de qualidade. Esse certificado tem validade de 3 anos. Após esse período, a empresa precisa passar por uma nova auditoria, agora de recertificação. E se a empresa for reprovada na auditoria? Bom, aí o auditor irá emitir um relatório informando as não conformidades que encontrou e que motivaram a reprovação. Aí a empresa deverá, num prazo de 3 meses, corrigir as falhas e solicitar uma nova auditoria para tentar novamente a certificação. E você nesse processo todo? Você será parte fundamental nesse processo, pois a certificação passa diretamente pelo setor de qualidade da empresa. É importante você ter conhecimento de como funciona esse processo e o que será cobrado nele para se posicionar e ajudar a empresa. Você será um profissional da qualidade, ok? Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro o que é uma norma ISO 9001, qual a importância dela para a empresa e como funciona o processo de implantação dela dentro da empresa, ok? Agora, vamos começar a falar sobre outras normas importantes para o desenvolvimento da qualidade dentro da empresa. E para começar, vamos falar um pouco sobre a norma ISO 14001. A ISO 14001 é uma norma que define padrões relativos ao sistema de gestão ambiental de uma organização. Nela serão tratados temas relativos à sustentabilidade, que, de acordo com as Nações Unidas, é satisfazer as necessidades presentes
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. O que isso quer dizer? Uma empresa sustentável e com uma boa gestão ambiental utiliza os recursos ambientais de forma responsável, para que as próximas gerações também possam desfrutar desses recursos. Os princípios da ISO 14001 são bastante semelhantes aos da ISO 9001, que já vimos aqui nas aulas anteriores. A diferença é o tema que cada uma trata. Na ISO 9001, tratamos de qualidade de processos e produtos. Já na ISO 14001, tratamos da gestão ambiental da empresa. A aplicação dessa norma depende de fatores como política ambiental da organização, da natureza das atividades por ela desenvolvidas, dos seus produtos e serviços, dos locais e das condições nas quais o sistema funciona. Geralmente, as empresas que têm interesse em receber um certificado ISO 14001 são indústrias de grande porte, que no seu processo produtivo envolvem de alguma maneira riscos muito altos para o meio ambiente. Assim, com a norma implantada, a empresa mostra para todos os interessados que, apesar do risco que ela gera para o meio ambiente, ela está empenhada em proteger esse mesmo meio ambiente. E faz isso através de boas políticas de gestão ambiental. Como? Preste atenção aqui. Tratamento adequado dos resíduos sólidos que a empresa gera, sem deixar que esses resíduos sejam descartados de maneira errada ou até mesmo reaproveitando esses resíduos dentro da própria empresa ou em empresas parceiras que de alguma forma utilizam esses resíduos no seu processo produtivo. Outra boa política que a empresa pode adotar é aquela voltada para a educação ambiental, tanto dos funcionários quanto da comunidade na qual ela está inserida. Assim, ela ajuda de alguma forma a conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente para gerações futuras. Outra coisa que as empresas que querem obter a certificação ISO 14001 devem se preocupar é com a informação. Caso os processos dela gerem risco ambiental, a norma diz que é responsabilidade dela informar para a comunidade quais são esses riscos ambientais. Estabelecer medidas de prevenção para que não ocorra nenhum problema quanto a esse risco e ter já pré-estabelecido ações de contingência caso venha a acontecer algum problema nesse sentido. Além disso, a norma diz que a empresa precisa se preocupar com seus fornecedores. Sempre que possível, ela deve trabalhar apenas com fornecedores que também tenham o certificado ISO 14001. No entanto, é complicado isso, pois além de ser um certificado que envolve um custo muito alto, muitas empresas, devido ao seu negócio em si, não têm interesse em obter a ISO 14001. Não porque acham a norma ruim, não é isso, mas porque tem outras prioridades e não tem condições de direcionar tantos recursos para essa norma. O que a empresa certificada pode fazer nesses casos é exigir do fornecedor algum tipo de garantia que as atividades dele não estará prejudicando o meio ambiente de alguma forma. Vamos pegar como exemplo uma escola. Ela precisa ter Só um minutinho. Vamos pegar como exemplo uma escola. Ela precisa ter uma preocupação ambiental? Sim. Porém, será que é necessário ter certificado ISO 14001? Seria ótimo se tivesse, mas não é essencial no caso dela. Mas isso não exclui a responsabilidade dela de preservar o meio ambiente. Agora, uma indústria de papel. Essa sim precisa desse certificado. Não que ele seja obrigatório, porque não é. Mas é interessante que a indústria de papel tenha uma boa gestão ambiental, visto os riscos que sua atividade geram para o meio ambiente. O importante é saber que a norma não diz quais são as políticas ambientais que a empresa deve ter. Ela não especifica nenhuma. Ela apenas diz que a empresa precisa ter boas políticas nesse sentido. Aí, cabe à empresa criar as políticas de acordo com as suas condições e com os tipos de produtos que ela trabalha. Essa norma apresenta alguns benefícios que podem ser de grande valia para as empresas.
Vamos a eles aqui. Redução do risco de acidentes e sanções legais. Gente, a legislação ambiental é muito complexa e extensa. Por isso, quanto menos riscos de uma multa ou interdição por parte das autoridades, melhor. E quanto melhor for o sistema de gestão ambiental, menor serão os riscos tanto de acidentes quanto de sanções legais por parte do poder público. Economia ou redução no consumo de matéria-prima, água e energia. Já que a empresa terá políticas ambientais, ela certamente irá buscar o uso, por exemplo, consciente da água. Uma vez que ainda estamos enfrentando uma crise hídrica muito importante e muito séria. Ao economizar água e energia, a empresa estará ajudando o meio ambiente e, por tabela, economizando um bom dinheiro. Capacitação de novos clientes e melhoria na imagem da empresa. Pessoal, claro que se a empresa tem a norma ISO 14001 implantada, terá uma credibilidade maior no mercado, certo? As pessoas olharão para a empresa e verão uma empresa responsável e confiável. Então, isso aumenta em muito o conceito da empresa na mente das pessoas. Elas passam, em muitos casos, a admirar aquela empresa e isso pode, dentre outras coisas, atrair bons funcionários. Eu, por exemplo, gostaria de trabalhar em uma empresa que possui o certificado ISO 9001 e 14001. Isso mostra que a empresa tem outras preocupações além do lucro. Elas veem o lucro como uma consequência de suas ações. Por fim, outro benefício da implantação da norma ISO 14001 é o aumento das possibilidades de financiamento, devido ao bom histórico ambiental. Isso mesmo que vocês ouviram. Quando uma empresa vai fazer um empréstimo, até isso os bancos analisam, pois os mesmos são orientados a dar maior credibilidade a empresas que se comprometem com o meio ambiente, com a qualidade do produto e com a qualidade dos processos. Isso mostra que a empresa é séria e tem planos concretos para se manter no mercado, visto que essas normas exigem isso das organizações. A implantação da norma ISO 14001 segue basicamente os mesmos procedimentos da ISO 9001. Portanto, fiquem atentos lá no processo de implantação da ISO 9001, que falamos anteriormente, pois ela é base para as outras normas ISO. Fechamos assim mais uma norma. Espero que tenham compreendido um pouco da norma da 14001. Vamos para a próxima? Acompanhe aqui comigo. ISO 16001, a norma que trata da gestão da responsabilidade social dentro das empresas. A responsabilidade social é quando empresas, de forma voluntária, adotam posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar de seu público, tanto interno quanto externo. Veja bem, pessoal, a norma ISO 9001 trata da gestão da qualidade de produtos e serviços. A 14001 trata os sistemas de gestão ambiental. Já a ISO 16001 trata da gestão da responsabilidade social dentro da empresa. E aí, viu uma confusão danada que muita gente faz. Responsabilidade social não é apenas preservar o meio ambiente, é também preservar o meio ambiente. Porém, existem outras variáveis que envolvem a responsabilidade social. Vejam aqui. Além da preservação do meio ambiente, a empresa socialmente responsável deve ter políticas claras e bem definidas, uma boa relação com os colaboradores, com os fornecedores, com os clientes e consumidores, com a comunidade e com o governo. A responsabilidade social envolve todas essas áreas aqui. E a empresa precisa desenvolver políticas que preservem a boa relação dela com essas variáveis. A norma 16001 diz que as empresas que quiserem ser certificadas com ela devem ter uma preocupação com todos que estão envolvidos à sua volta. E essa preocupação deve ser refletida em ações. Por exemplo, uma empresa não pode ser considerada socialmente responsável
e não terá condições de obter o certificado ISO 16001 se não preservar os direitos dos trabalhadores. Uma empresa que não paga hora extra para o funcionário, que faz essa hora extra em algum momento, que não dá férias certinha para o seu colaborador, que atrasa os salários constantemente, que tem em seu quadro de funcionários crianças que deveriam estar na escola, que não dão condições mínimas de trabalho aos seus funcionários, não podem ser consideradas socialmente responsáveis. Mesmo que ela tenha políticas lindas de preservação do meio ambiente. Só isso não basta. Uma empresa que trabalha com fornecedores que fazem essas práticas, que falamos agora há pouco, ou que não preservam o meio ambiente no qual está inserida, também não é uma empresa socialmente responsável. Uma empresa que não respeita os direitos do consumidor, não paga seus impostos corretamente, também não é uma empresa socialmente responsável. A norma 16001 vem para auxiliar o processo de desenvolvimento de prática em todos esses sentidos. O processo para implantá-la é semelhante à 9001, mas com variações importantes, principalmente no tema. Essa norma quer que a empresa pense no todo, se responsabilize pelo todo e faça sua parte para que todos à sua volta possam se desenvolver de forma sustentável. Não adianta a empresa empregar muita gente se ela paga salários baixos e não dá condições necessárias para seus trabalhadores. Condições estruturais e humanas. Não existe responsabilidade social nisso. Então, quando você ver uma empresa que tem o certificado ISO 16001, saiba que essa empresa se preocupa com todos e desenvolve ações para que todos saiam ganhando com a presença dela naquele ambiente. Já viram na TV propagandas de empresas incentivando a leitura, prática de esporte, a cultura de modo geral? Isso é ação de responsabilidade social. No entanto, para ser uma empresa socialmente responsável, ela precisa estar atenta aos outros requisitos que já falamos aqui. E uma forma de garantir isso é através da norma ISO 16001, ok? Vamos para a próxima e última norma a ser estudada aqui no curso? A OSAS 18001. A OSAS 18001 é a norma vinda dos Estados Unidos que é aceita no mundo todo e trata dos requisitos mínimos para as melhores práticas de saúde e segurança ocupacional. Essa norma tem como objetivo proteger e assegurar que os colaboradores de uma organização tenham um ambiente de trabalho saudável e seguro. Quando uma empresa tem o certificado OSAS 18001, quer dizer que todos que atendem... Volto aqui. Quando uma empresa tem um certificado OSAS 18001, quer dizer para todos que atende à legislação relacionada à segurança e saúde do colaborador. Identificou os riscos e perigos das atividades da organização e atua preventivamente na saúde e segurança do colaborador. E que conscientiza seus colaboradores e todos aqueles que possam exercer atividades em seu nome das consequências de suas ações para a saúde e integridade física de todos. Ao ter práticas como essas, a empresa reduz muito os riscos de acidente de trabalho, ações trabalhistas na justiça. Além disso, ela consegue atrair os melhores profissionais do mercado, consegue manter seus funcionários satisfeitos e motivados com mais facilidade e ainda de quebra melhora sua imagem perante a sociedade. Só lembrando, pessoal, que a forma de implantação das normas 14.001, 16.001 e OSAS são todas semelhantes às normas da norma ISO 9001, que falamos aqui de forma detalhada, ok? Agora, já imaginaram uma empresa que tenha o certificado de todas essas normas? Seria um sonho, né? Trabalhar em uma empresa dessa que realmente preza pela qualidade em todos os sentidos, que atende às necessidades do consumidor, não somente através de bons produtos e serviços, mas também em sentidos indiretos, como gestão ambiental eficiente, responsabilidade social efetiva e respeito à saúde e segurança ocupacional. Vale lembrar aqui que essas normas não garantem nada.
pois a empresa pode ter cumprido todos os requisitos no momento da auditoria de certificação e logo após receber o certificado, deixar de lado alguns procedimentos que haviam sido aprovados na auditoria. Claro que isso é mais difícil de acontecer, pois as empresas passam periodicamente por processos de recertificação. Todas essas normas são aceitas e reconhecidas mundialmente. Os requisitos cobrados aqui no Brasil são os mesmos cobrados em outros países, ok? E assim, chegamos ao fim da nossa disciplina. Espero realmente que vocês tenham aproveitado ao máximo nossas aulas e que tenham efetivamente aprendido algo. Fico à disposição de vocês para as dúvidas. Foi um imenso prazer compartilhar conhecimentos com vocês. Boa sorte a todos vocês no mercado de trabalho. E lembre-se, dedicação, interesse e responsabilidade. Tudo de bom para vocês e até uma próxima oportunidade.